Hoje nós vamos estudar o capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos. E nós vimos que Paulo apelou para Roma, para a Itália. E mesmo diante do governador Félix, Festo, Rei Agripa II, ele fez esse apelo e, evidentemente, na Constituição do Cidadão Romano, foi concedido. E no capítulo 27 começa que Paulo é enviado agora para a Itália, cumprindo aquela decisão que ele tomou de apelar, mas também atendendo um pedido do próprio Jesus, que pediu que Paulo, o que ele fez em Jerusalém, que também agora ele fizesse em Roma. O testemunho que ele deu a respeito de Jesus em Jerusalém também desse em Roma. É isso que está acontecendo aqui agora. Então, no capítulo 27, começa Paulo sendo enviado para a Itália. Quando foi decidido que navegasse para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Era esse homem que ia comandando essas pessoas, que iam prisioneiras. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo costa Aristarco, Macedônio de Tessalônica. Ou seja, era beirando a costa esse navio, ia beirando a costa. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade. Ou seja, esse centurião, ele trata Paulo com humanidade, permitiu-lhes ir ver os amigos e obter assistência. Paulo tinha fundado a igreja de Tessalônica, aquela igreja que eles até expulsaram Paulo, mas Paulo deixou lá muitos amigos. Era uma igreja que foi implantada. E Paulo, como era que Paulo fazia? Paulo ele fazia as viagens missionárias, implantava igrejas. Depois Paulo voltava a essas igrejas para verificar se todos estavam realmente na fé, se estavam firmes. E depois, o que Paulo fazia? Paulo escrevia cartas. As cartas de Paulo que Paulo escreveu era para consolidar a fé em Jesus Cristo, porque havia muitos falsos profetas querendo desvirtuar aqueles que se converteram à fé cristã. Esse era o trabalho de Paulo, plantar a igreja, retornar às igrejas para consolidar e depois enviar cartas para que eles ficassem firmes na fé. Então, Paulo aqui, ele vai, o comandante permite que ele converse com alguém aqui de Tessalônica. E, partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E, tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar. Então, eles fazem aqui, certo? Mudam de navio, faz uma conexão nesse navio que ia para a Itália. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de frente a Cnido, que era uma cidade, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmuna. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Mas é uma cidade muito perigosa, porque a viagem era longa e havia muita tempestade no período que eles foram. Então, depois de muito tempo tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo, o dia do jejum,
ademoestava os Paulo, que era a festa da expiação, era aquela festa em que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no templo do Santo dos Santos para expiação dos pecados, dizendo-lhe: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. E Paulo faz uma observação importantíssima. Paulo não tinha nenhuma experiência como marinheiro, não tinha nenhuma experiência, mas Paulo tinha uma intimidade com Deus. Então Paulo está sentindo, porque ele era guiado pelo Espírito Santo, que alguma coisa ia acontecer naquela viagem. E ele exorta, né, ao centurião para que ali, né, desse dado uma parada, ou seja, dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Ou seja, o que Paulo dizia para aquele centurião não tinha valor, porque Paulo não entendia nada de navegação. Mas Paulo entendia que ali, um único cristão que estava naquele barco, né, era o suficiente para, né, ter todo o entendimento do que ia haver, porque ele tinha uma relação de intimidade com Deus. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Ou seja, os que eram responsáveis pelo navio entendiam que era melhor prosseguir. E Paulo era contrário. Né? Paulo disse que devia esperar ali. Né? Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão, um vento forte, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando levar. Ou seja, perderam o controle do navio. Aquilo que Paulo tinha acabado de falar, que eles não concordaram, começa a acontecer. Por quê? Porque era uma mensagem de Deus. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. E todas as suas viagens missionárias, ele era guiado pelo Espírito Santo. Onde devia pregar, onde devia parar, onde não devia, era assim. E assim foi feito as viagens missionárias de Paulo. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu, que era bancos de areia, né? Bancos de areia. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviaram o navio. Ou seja, eles começam a jogar algumas cargas fora, aliviar o navio. Aqui que Paulo tinha dito que vai ser trabalhosa, com dano muito prejuízo, não só a carga do navio, mas também da nossa vida. Então, aquilo que Paulo falou está se concretizando. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, aquela parte metálica, pesada, e lançaram fora. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas. Era uma escuridão total, minha gente. Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Ou seja, aquilo que Paulo tinha dito, né, que a nossa vida estava em jogo, agora ele já não tem mais esperança de salvamento. Todos vão perecer. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido
e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Paulo agora está exortando aqueles homens que eles não obedeceram aquela informação que ele deu, que foi uma informação guiada pelo Espírito de Deus. Mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Que coisa maravilhosa. Paulo está dizendo, vocês não atenderam aquilo que eu falei, que era uma informação que o Espírito Santo me revelou. Agora, vocês, nenhum de nós vamos morrer, mas somente o navio perecerá. Porque nesta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Mais uma revelação do anjo do Senhor a Paulo, dizendo Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Ou seja, os planos de Deus jamais serão frustrados. Deus pediu, Paulo, o que você fez em Jerusalém também faça em Roma. E agora que eu lembro do profeta Jonas, que Deus manda ele ir para Nínive, ele vai para, por contrário, vai para Tarsis. Mas Deus, manda um grande peixe e depois ele é jogado próximo de Nínive e prega em Nínive. E ali foi o sermão mais curto da história que teve mais conversão. Os planos de Deus jamais serão frustrados. O plano de Deus é que Paulo fosse para Roma. E nada vai impedir que Paulo chegue até Roma. Nada. Porque é Deus que está no comando, no controle de todas as coisas. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que suderá do modo porque me foi dito. Por necessário que vamos dar a uma ilha. E aí nós vamos ver agora como é que foi o naufrágio. Aquilo que Paulo acabou de dizer, que todos se salvariam, menos o navio. O navio pereceria. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro do mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o promo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o promo, acharam 15 braças. E receosos de que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que se rompesse o dia, para que tivesse claridade, para saber realmente onde eles estavam. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, eles estavam querendo fugir para escapar. Os marinheiros com os botes. Disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-nos. Ou seja, quiseram fugir com os botes, mas aí Paulo fala com o centurião, se você não permanecer a bordo, vós não podereis salvar-vos. Vocês não se salvam, se vocês fugirem, vocês não vão se salvar. Somente se vocês permanecerem aqui. Mais uma exortação de Paulo. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Ou seja, aqueles botes salva-vidas que eram para isso, eles cortaram as cordas e os botes saíram. Se afastaram do navio. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, é o 14º dia em que, esperando estar sem comer, nada tendo provado. Ou seja, estavam com fome, precisavam de comer alguma coisa para que tivessem força. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Que louvado seja Deus. Diante do momento daquele tribulação, de tanta correria, de escuridão, de navio se partindo, e Paulo firme, dizendo, não vai se perder ninguém, nem um fio de cabelo se perderá. Por quê, meus irmãos? Porque o anjo de Deus tinha dito
que esteve com Paulo, e ele disse, olha, ninguém morrerá, todos sobreviverão. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar, ou seja, aquela carga restante lançada ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia, onde então consultaram entre si, se não podiam encalhar ali o navio. Levando as âncora, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalaram ali o navio, a proa encravou-se, ficou imóvel, mas a proa se abria pela violência do mar. E aí o parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles fugisse, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Por que eles queriam? O parecer dos soldados é que matassem os presos. Nós vimos lá com Pedro, quando Pedro estava preso, que o Agripa, ele manda matar todos aqueles sentinelas de Pedro. Porque é o seguinte, se você deixasse um prisioneiro fugir, ele era apenado com a pena cruel. Quando Paulo estava lá preso, em Filipos, e o carcereiro quis suicidar-se, porque ele sabia que se aqueles presos fugissem, a morte dele era uma morte cruel, era melhor ele suicidar-se do que ter uma morte cruel. Eu creio que aqui também é a mesma coisa. Se esses presos fugissem, eles teriam uma morte também muito pior, uma morte muito, muito cruel. E aqui ele vai concluir esse capítulo dizendo, o parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadasse fugindo, nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Aqui se cumpriu aquilo que o Senhor Jesus falou a Paulo, através do anjo de Deus. Que nenhum se perderá, somente o navio. Então, nós vamos ver aqui nesse texto, que quando o homem de Deus fala, quando o homem que tem intimidade com Deus, o homem cheio do Espírito Santo fala, nós devemos ouvir. Nós devemos ouvir. Esse homem, ele ouviu os marinheiros, ouviu aqueles comandantes do navio, mas não ouviram Paulo, aquele homem que tinha grande intimidade com Deus. E aqui é um exemplo para nós, meus irmãos. Quando nós nos defrontamos com a segurança do homem de Deus, o homem cheio do Espírito Santo, nós devemos atender aquilo que ele fala. Que Deus continue nos abençoando.